Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse Dança das Cadeiras. E hoje a nossa convidada é a psicóloga e neuropsicóloga Thaís Peleias. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é o TDAH na quarentena. Sejam muito bem-vindos. Eu vou aceitar aqui a solicitação da Thaís. Enquanto a Thaís ela entra, eu vou aqui tentar fixar os comentários. Olá, boa noite. Ah, boa noite. Deixa eu pôr um pouquinho para trás aqui para vocês não ficarem tão colados na minha cara. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Thaís, eu tô aqui tentando fixar o comentário, que para mim tem sido uma luta, fixar esses comentários. Ah, essas coisas muito jovens, né? Assim, muita coisa de gente jovem. Falaram assim, olha, é só... Então, se alguém aí souber fixar os comentários, me ensina, porque... Sei. Aí eu, achei! Consegui. Aê! Consegui fixar o comentário, porque assim as pessoas vão entrando na nossa live, né? E elas sabem do que a gente está falando. Sim, sim. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceito participar da Dança das Cadeiras, né, e dizer sim que é uma honra ter você conosco novamente. E para quem está entrando agora, a gente tem uma parceria com a Thaís, a gente já fez, né, um curso juntas, a gente trabalha tudo na mesma região, então é sempre um prazer, né, e passar um pouco desse conhecimento do TDAH, inclusive nesse período de quarentena. Muito obrigada, Thaís. Imagina, o prazer é meu. Vocês sabem que vocês são muito queridas. Sempre que eu puder, vocês acharem que eu possa, de alguma forma, contribuir com algo, alguma coisa que vocês inventem, que vocês tenham na cachola, contem comigo. Gratidão, né, por esse carinho. Thaís, quero começar um pouco esse discurso da live, antes de falar do TDAH na quarentena, falar que há um tempo atrás, né, houve um boom aí sobre o TDAH. Então, as crianças, vista pelos pais e pelos profissionais da infância, né, se uma criança ela corria muito, se ela queria brincar com várias coisas ao mesmo tempo, então ela era diagnosticada, né, vamos dizer assim, com TDAH. Então era muito comum, né? Inclusive, chegar num consultório, né? Os pais falando, meu filho tem TDAH, a escola já me sinalizou sobre isso, só que daí não era feito, né, um diagnóstico correto, era tudo na base do achismo, e Isso. aí acabou sendo prejudicial para muitas crianças, né? Primeiro porque teve o diagnóstico errado, e segundo porque muitas crianças, elas foram rotuladas, né, sem ter de fato o TDAH. Então, eu queria começar esse discurso, né, contigo. Primeiro, a gente vai falar para as pessoas que estão entrando, que vão ver essa live depois, que ela vai ficar gravada aqui no nosso IGTV, né? É, eu quero que primeiro que você se apresente e fale, né, um pouquinho sobre o que é o TDAH. Nós estamos falando aqui hoje. Tá bom, vamos lá então. Então, eu me chamo Thaís Peleias, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia pela Santa Casa de São Paulo. Como neuropsicóloga, eu atuo já há 7 anos e como psicóloga há 10. Então, faz um tempinho aí já que eu tô nessa labuta de ser neuropsicóloga, tentando desvendar o TDAH, enfim, essa rotulação que às vezes foi feita de maneira errada. É, bom, então eu trabalho no consultório, minha experiência é toda clínica, então sempre cliniquei desde que saí da faculdade. Já trabalhei com deficiência intelectual, já trabalhei com autismo, já trabalhei com, enfim, milhares de doenças psiquiátricas. Sempre gostei de um hospital psiquiátrico, de uma coisa assim. Os meus estágios sempre foram nesses lugares. Então, falou de alguma coisa que está fora da curva, falou comigo, né? Gosto bastante. Então, explicando um pouquinho sobre o que é o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, um transtorno neurobiológico, como quiserem preferirem chamar. Então, ele não é algo assim adquirido, né?
Ah, eu caí aqui de bicicleta, bati a cabeça, passei a ter TDAH. Ah, ou por exemplo, do tipo, eu só tenho TDAH na escola, meu filho só tem TDAH na escola, ou só em casa, ou só em determinados lugares, né? O TDAH, ele é algo que nasce com a pessoa, né? Acontece alguma questão aí que ainda a gente ainda estuda muito sobre, né? Todos os congressos que eu visito, sempre a gente especula muito sobre como isso acontece e tal, mas o que a gente sabe é que existe uma forma de se desenvolver do cérebro é, diferente. Então, o cérebro do TDAH ele é diferente do cérebro das outras pessoas, né, que não têm TDAH. Principalmente as áreas frontais que a gente fala, que são as áreas da frente, que são responsáveis pelo controle inibitório, que é aquela coisa do filtro, sabe? Que às vezes dá impulsividade e tudo mais. E também deixa eu só pegar minha cola aqui para ver se eu não esqueço nada. E pela motivação, né? E pela atenção, mas é uma atenção assim, não é qualquer tipo de atenção também, né? E às vezes a gente percebe, então, aquela criança também, criança, adulta, enfim, que vai crescendo, mais imatura, enfim, então tem a ver com imaturidade também e outros tipos de sintomas aí que vão afetando, que fazem parte do critério quando, por exemplo, eu estou avaliando uma criança. Acho que respondi. Se não respondi, me diga. Respondeu sim. E, inclusive, né, você falou de uma coisa muito interessante, que é, pode ser, já nasce, né, com. Então, assim, eu já vi alguns estudos falando sobre que pode haver um componente genético, Exatamente. É muito né? forte. É, muito forte o componente genético, então ele é hereditário. A gente tem questões aí que muitas vezes chegam pais descrevendo, conforme eles vão descrevendo a criança, e aí eu vou percebendo que conforme eles estão descrevendo, eles estão me descrevendo um TDAH, né? Sem eu avaliar nada, sem eu ter feito nada ainda. E aí eu vou explicando, falando, olha, vocês já leram sobre isso, quais são as possibilidades, o que que você acha que o seu filho tem, né? E quando eu começo a explicar, o TDAH, ele é de um jeito na infância, depois ele é de um outro jeito na adolescência e de um outro jeito na fase adulta, né? A gente vai se adaptando, o cérebro vai adquirindo estratégias, enfim. E muitas vezes o pai ou a mãe fala assim, mas isso é genético? Porque você está me descrevendo. E aí eu falo, é genético, é hereditário. Existem questões aí de também prematuridade, né? Outros fatos aí que quando eu estou fazendo a avaliação, né, a gente investiga toda essa parte, porque a maioria das vezes as pessoas chegam ao consultório para fazer a avaliação sem saber o que a criança tem, né? Então eu tenho que investigar um monte de coisa. E aí, quando ela vem falando, às vezes, sobre a questão da gestação, de como foi a gestação, de prematuridade, de primeiras horas de vida. Aí a gente vai caminhando para hipóteses, né, que vão vindo na cabeça. TDAH também inclui uma dessas partes aí de quando a gente está falando até de prematuridade, inclusive. E é legal, né, que você disse tudo isso, porque aí a gente compreende o TDAH, então, como um conjunto, né, de sintomas e não como algo muito específico, é um item só, né? Tem uma várias. Pode Isso falar, Thaís. são várias coisas. Então a gente precisa perceber que essa criança ela tem uma desmotivação, essa criança, esse adulto, né? De uma forma geral, a gente vai crescendo e às vezes chega sem saber, a vida adulta sem saber que tem. Então, é uma criança que tem dificuldade para se manter motivada em atividades tidas como rotineiras e chatas, né? Pela maioria das pessoas. Então, assim, o que para quem não tem TDAH é difícil de fazer, para quem tem é muito mais difícil, né? Então, aquela coisa da atenção sustentada, né, que a gente fala. Então, eu me mantenho ali durante um período focado no que eu preciso fazer, principalmente quando a gente atinge a idade adulta. Quando a gente é criança, não tem essa maturidade muito pronta ainda. Então, eu me mantenho, mas chega um certo momento, eu perco. E aí, quando eu volto, eu falo, e perdi, né? Dentro da avaliação neuropsicológica, a gente tem aí o perfil cognitivo, que a gente, né, a descrição do perfil cognitivo do paciente, que também é o que diz pra gente, é o que confirma pra gente. Pode ser sim uma criança
realmente agitada, inquieta, que não para na cadeira? Pode ser. Que o TDAH, na verdade, ele tem alguns tipos, né? Então, a gente tem o TDAH combinado, que é TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o TDAH, o combinado, ele é desatento e hiperativo e impulsivo. Aí a gente tem o outro tipo, que é o TDAH do subtipo predominantemente desatento, ou seja, é uma pessoa que ela não tem essa questão da hiperatividade, ela é apenas desatenta, né? E aí é um perfil mais depressivo, é um pouco diferenciado, mais comum em mulheres do que em homens, o TDAH do subtipo desatento. E aí a gente tem o TDAH do subtipo predominantemente hiperativo e impulsivo, que é mais essas pessoas mais agitadas, tal. Às vezes é aquela criança que a escola tem muitas reclamações do comportamento dela, porque arranja confusão, arranja briga, pode chegar a agredir outros colegas, ou, por exemplo, ela também tem dificuldades em se manter no lugar, em seguir regras. Enfim, e aí os relacionamentos acabam também ficando afetados, né? Então é como você falou, já que é um conjunto de coisas que vão dizer que essa pessoa, né, que esse paciente tem TDAH. Não é só uma coisa, como você falou, ele tá agitado, ele é hiperativo, ele é, né? Não, a gente precisa realmente parar para a gente não é rotular, mas é rotular de maneira errada, né? A gente precisa rotular de maneira certa. Rotular para o bem, né? Dizer o que a criança tem, dar nome ao que se tem, para que a gente possa seguir o tratamento adequado e para que ela sofra o menos possível aí no decorrer da vida, tanto acadêmica, quanto no trabalho, quanto em casa, quanto socialmente falando, nos relacionamentos afetivos. Enfim, tem uma série de estudos científicos bem interessantes sobre os fatores aí do TDAH. E eu vou aproveitar você falou já algumas características, né? E aí tem muitos pais que nos assistem, né? Assim também como tem muitos profissionais. Então vamos começar pelos pais, né? Quais são, né, algumas características, além das que você já falou, que os pais eles podem ficar atentos ali no comportamento do filho, né? Identificando algum sinal que eles possam, né, procurar o auxílio psicológico, para que seja depois encaminhado, né, para uma avaliação. Quais são os sinais? Então, eu vou falar de quando eles são pequenininhos, assim, né? Então, vamos falar da primeira infância e da pré-escolar. Então, que é o diagnóstico precoce, né? Quanto antes a gente consegue, melhor. No TDAH também já é possível. Então, assim, quando o seu filho ele tem uma agitação realmente fora do comum, onde a escola se queixa demais sobre o comportamento da criança, né? Isso é um fator bastante significativo. Atrasos de fala e de linguagem também tem relação. Às vezes, assim, algumas crianças não têm atraso de fala e de linguagem, mas ela vai ter atraso na dificuldade na alfabetização. Então, a alfabetização também fica prejudicada. Então, de alguma forma, essa parte aí de as psicopedagogas que sabem falar melhor, alça fonológica, fonema, não sei o quê, fica prejudicado nessa parte. Então, é uma criança, como eu falei, que tem dificuldade de se relacionar, não sabe ficar numa fila. Então, numa fila de brinquedo, é um tormento, né? Vira, assim, uma dificuldade gigantesca de esperar sua vez. Então, geralmente são muito competitivos. É uma estratégia, inclusive, que eu uso, quando o TDAH ele não quer fazer atividade, porque a avaliação não é legalzona de fazer, né? Vamos combinar, que ninguém quer ser testado ali, que é meio chato. E aí eu tenho que ficar usando de artimanhas. Então, às vezes, eles estão fazendo e eu, para motivá-los a fazer atividade, eu atiço a questão da disputa, né? Dessa coisa de competitividade neles, porque isso é bem grande também. São muito preocupados, assim, né? Em ganhar, em serem melhores e tudo mais. Depois de uma certa fase, uma criança começa a apresentar dificuldades na aprendizagem de uma forma geral, né? Mas isso não é regra, né? Mas a maioria apresenta dificuldades na escola.
E aí, quando você começa a tentar ensinar, você vê que não evolui, isso começa a afetar a autoestima. Então, eles têm muitas essas frases assim: eu sou burro, eu não consigo, eu sou incapaz, né? A gente escuta bastante esse tipo de coisa da voz, da boca de paciente com TDAH. E Acho. aí eu tenho uma dúvida, né? Que assim, a gente também. Aí você me confirma, tá? Tá. É, algumas crianças, né, que, por exemplo, para fazer atividades que demandam tempo, elas vão ter, né, uma dificuldade, também pode ser um sinal. Isso É, mesmo. pode falar. É aquela coisa da E, tentada. Eles não mantêm. Então, a questão de desistir antes de concluir, isso permanece até a vida adulta se não é tratado, Jaque. Então, por exemplo, eu não. Eu tenho dificuldade. E tem a questão da procrastinação, que também está ligada a essa coisa de não terminar nada que começou. Quase nada, né? Pelo menos. dificuldade, né, de saber esperar, de Uhum. organizar suas próprias coisas. Perda de Coisas simples, né? material. Mochila, essas coisinhas assim. Perda de Isso é material. muito legal que você falou da perda de material. Acontece muito, né? A gente recebe essas, vamos dizer assim, reclamações dos pais, né? É uma criança que pode, assim, a mãe etiqueta tudo, tem tudo, enfim. E aí, meu, você vai olhar o estojo da criança, mas fulano, cadê o seu lápis? Não sei. Mas e a sua borracha? Também não sei. Mas tem nome, mas e o livro tal? Cadê o livro de matemática? Ah, não sei. Perde a blusa, perde o blusão da escola, se atrasa para compromissos, esquece de passar recados. Enfim, tem bastante coisa assim que a gente precisa realmente ficar atenta, assim. Mas é como a gente falou, não adianta só a gente se focar em um sintoma, né? Um É um conjunto conjunto. de sintomas e também precisa afetar várias áreas da vida do indivíduo. Então, o TDAH ele não aparece só na escola, ele vai aparecer em casa também. Então, por exemplo, um recado. Então, você deixa um recado com a criança ou com o jovenzinho, ele já tá jovenzinho, e ele, meu, aí na fase adulta, perde carteira, perde documento, esquece compromissos, se atrasa com muita frequência, né? Porque não consegue se organizar nessa coisa dos horários. Por isso que a rotina é super importante. Enfim. Eu acho que tudo isso que pode causar prejuízo, né? E os pais identificam, né, de diferente na vida da criança, é algo que requer já um sinal de alerta, né? Para procurar uma ajuda. Tem uma pergunta para você, Thaís. Vamos lá. A partir de qual faixa etária deve ficar ainda mais atento aos sinais? Então, a partir de. Eu já recebo hoje crianças de 4 anos que eu já levanto hipótese de TDAH. Né? O psicólogo ele não tem esse poder da gente dar o CID, né? Da gente confirmar algum tipo de transtorno no paciente. Então, com 4 anos, se eu percebo que aquela criança ela tem uma dificuldade em se manter motivada nas minhas atividades, se ela tem uma dificuldade em permanecer sentada, se ela tem uma dificuldade de parar de falar, tem uns também que falam assim compulsivamente. Então, a gente precisa, com 4 anos, eu já consigo assim levantar essa bandeira. Muitos pais ainda, muitos médicos ainda com 4 anos não medicam a criança. Esperam a gente pelo menos poder atingir a fase de alfabetização. Mas alguns médicos já medicam, porque assim é muito claro às vezes, né? Porque a questão da agitação motora, essa coisa, a gente fala meio que é movido a vapor, atrapalha muito. A criança se recusa a fazer as atividades da pré-escola. Então, se ela não consegue fazer as atividades da pré-escola, como que ela vai poder chegar, sei lá, no primeiro ano, né? Não vai conseguir corresponder. Muito obrigada, Thaís. Eu acho que a galera, né, já deu para ter um vislumbre aí de como que os pais eles podem, né, identificar isso. E eu percebi que tem bastante psicólogos também que estão na live, que ele nos entrou bastante de psicólogos, né? Psicólogos também acompanham o nosso trabalho. E aí, assim, como os psicólogos eles podem, né, perceber, além desses sinais que você mencionou, no consultório, né, na hora que a gente está ali, na interação com uma criança.
Por exemplo, a hora que a gente vai fazer um jogo com essa criança com TDAH, é uma dificuldade. Primeiro que ela te faz muitas perguntas antes, né, de começar. Então, assim, você fala assim, olha, nós vamos jogar um jogo hoje que eu separei para você, bem bacana, tá? Aí você vai introduzindo, na hora que você vai, ele fica, mas aí como é que perde? Como é que ganha? O que que faz com isso aqui? Isso aqui? Aí você fala, espera aí, eu vou te explicar, né? A gente vai tentar entender o jogo, tal. E aí ela tem essa dificuldade de esperar, ela tem essa dificuldade de compreensão, às vezes, de regras. Então, a gente tem que ir uma regrinha de cada vez. Se você vai ler um livro, por exemplo, com essa criança, né, um recurso terapêutico de uma leitura de livro, ele vai ficar assim para você: Nossa, Jaque, mas tem tudo isso? Mas você vai ler tudo isso? Tudo isso aqui a gente vai ler? Vai demorar muito tempo. A gente vai perder tempo. A gente não pode fazer outra coisa? Enquanto você está fazendo, ele está olhando para os lados, está olhando. Então, assim, se o seu consultório tem brinquedos espalhados, ele já está olhando para os lados, né? Eu acho que o mais importante de tudo é assim, nessa época de quarentena, acho que quem tem TDAH está sofrendo bastante em casa, né? Os pais, porque principalmente se a criança não é medicada, né? Então você imagina assim, uma situação onde a gente tem um monte de, a gente é adulto, a gente já tem dificuldade para lidar com um monte de informação que a gente está recebendo, com as questões de insegurança e incertezas do nosso ponto de vista. Então, uma criança também tem as dela, então ela vai ficar insegura em relação ao futuro, com a escola, com os amigos, com a saúde da família, ou com as questões de higiene até, né, coisas desse tipo. Existe aquela questão de que está todo mundo dentro de casa, né? Quem mora, por exemplo, sei lá, uma família de 5 pessoas, 6 pessoas. Então, o TDAH sofre com isso também. Então, você imagina ali, um monte de gente convivendo junta, com a demanda, né? Cada um com a sua demanda, então, sobrecarga de coisas um do outro, e de convivência e de tempo um do outro. E Tem ainda fazer terapia online, né? exatamente, é isso que eu ia falar. Terapia online. Aula online, é terapia online, então, assim, é muito difícil, né? Assim, as fraquezas do TDAH, elas estão super em evidência nessa quarentena, assim, que é a questão da procrastinação, da atenção sustentada, né? Dessa parte toda que eu falei, de ter dificuldade de se manter ali motivado a fazer alguma coisa desse nível. Então, por exemplo, uma aula online para uma criança com TDAH, ela é bem dificultosa, assim, né? Algumas mães falam assim para mim, nossa, mas é impossível, eu não consigo, eu não sei o que fazer. E aí eu falo assim, então, mas é que esse é o comportamento dele também, provavelmente, na escola. Então você imagina como é na escola também. Talvez seja menos complicado porque é uma professora, porque, né, é presencial e tudo mais. Mas assim, esse é o comportamento dele na escola. Então, assim, às vezes a professora também não sabe o que fazer, às vezes. Então, assim, por isso que é importante essa criança ter esse acompanhamento. Então, nem sempre a gente sabe o que fazer, nem sempre a gente tem a resposta. É, eles são seres humanos também, né? Então, todo mundo cansa um pouco, assim, nessa questão de terapia online. Então, assim, quando eu tenho, quando eu faço a terapia online com as crianças com TDAH, eu tento vir com atividades, assim, que são muito motivadoras mesmo. Porque eles já estão cansados dessa coisa, né, assim, de ficar nesse contato. E às vezes eles falam, tia Thaís, mas a gente não vai voltar a se ver, né? E aí eu falo, não, a gente vai, as coisas vão melhorar, as coisas vão passar, o jogo, e aí a gente vai tentando adaptar, né? Conforme a gente vai vendo algumas questões aí que vão aparecendo durante a quarentena dentro de casa. A maior parte, eu acho que é essa demanda da escola, que é o que os pais, pelo menos para mim, relatam a maior dificuldade, né? Eu não consigo fazer a lição com ele, eu não consigo prestar, eu tenho que ficar do lado dele, senão ele não senta para assistir a aula, né? E aí, às vezes, o que a professora explicou, eu tenho que retomar, enfim, complicado. Thaís, tem uma pergunta, mas antes aí eu fico aqui pensando uma coisa, além de todo observar, né, todos esses sinais do TDAH, o quanto também que é importante que o psicólogo, né, esteja familiarizado, né, com os critérios lá do CID-10, com o Uhum, DSM-5, né, é, fazer uma boa anamnese, né, que você já disse que ali sobre os fatores, né, que são genéticos. Então, o quanto é importante estar familiarizado e, né, identificando, né, os sinais, o quanto que é importante, né, encaminhar
esse cliente, paciente, né, para uma avaliação neuropsicológica. E aí, assim, encaminhando, por exemplo, para você que é neuro, não significa que eu não vá, como psicóloga, atender essa criança mais, né? Mas E- a gente pode trabalhar em parceria, exatamente. né? É um trabalho que a gente fala multidisciplinar. Isso é muito importante. Sim, importantíssimo. Então, assim, primeiro que a avaliação neuropsicológica ela não anula a terapia, as duas podem ser feitas ao mesmo tempo, né? Isso é uma questão aí da escolha da família mesmo, que às vezes tem questões financeiras, de tempo, e enfim. Mas depois que a criança termina essa avaliação, se ela não continuou com os dois ao mesmo tempo, ela, nos meus relatórios, no final, sempre tem encaminhamento para psicoterapia. Sempre tem. Sempre tem. Não importa qual é o transtorno, e principalmente se é TDAH, sempre tem encaminhamento para psicoterapia. E fora que, assim, se eu estou avaliando essa criança e eu sei, por exemplo, que ele é seu paciente, eu vou entrar em contato com você, né? E aí eu vou falar, Jaque, oi, tudo bem? Tô atendendo fulano de tal, queria saber sua percepção sobre a criança, sobre a família, como que são as coisas, você pode me falar um pouquinho, qual é o seu ponto de vista, né, da história toda? A gente tem que colher informação também da escola, enfim, às vezes se faz fono, eu ligo para fono, enfim, a gente tem que se falar, né? Porque às vezes o que eu enxergo, você não enxerga, ou eu não vi, ou passou despercebido. São visões diferentes, né? Mas eu acho que complementares, assim, que é o que eu sempre digo. Então, se a gente souber a importância do trabalho do outro, né? O paciente só tem a ganhar, essa criança só tem a crescer. E, enfim, a gente só tem a colher sucesso de resultados, né? O bem-estar do paciente é o nosso sucesso, é o sucesso do nosso trabalho. Então, eu acho que fala. Eu tenho um cachorro, tá, gente? Então, tem Não dessas. tem problema. Então, a gente Aí, precisa levar em aqui, consideração essas coisas. aqui a gente tem uma perguntinha, né? Na terapia online também é possível adequação do tempo, mas fico pensando em relação à escola, né? Qual sugestão podemos passar para os pais na escola? Daí é um tópico bem interessante que eu até separei para falar contigo, nós já vamos falar, mas antes, né? Uma dúvida de muitas pessoas é quanto tempo ele leva, né, para se ter uma avaliação neuropsicológica, né? Então aí a gente pensa num quadro, né? A TDAH, ele já não tem paciência ali por si só. Se é uma questão genética, um dos pais eles podem ter, né? Não é uma regra, mas a possibilidade que tenham também não tem paciência. E aí eles chegam, né, e falam, então, eu quero saber se meu filho tem TDAH. Quanto tempo vai demorar? Né? É, Então é algo assim, pronto, rápido. E é, não é, tem como, né, fazer isso rápido, é muito trabalhoso fazer uma avaliação, requer tempo. Quanto tempo, assim, se a gente for pensar em tempo, né, leva-se para fazer uma avaliação eu costumo, neuropsicológica? costumo dizer que eu faço em mais ou menos 10 sessões. É, e essas 10 sessões são como se fossem 10 horas de trabalho. A sessão que dura mais tempo é a primeira, que são com os pais, que é a anamnese. Que eu fico 2 horas. Fico mesmo. 2 horas. Então, eu tinha uma. Vocês conhecem Fernanda Mion, que vocês estão em parceria aí com as meninas da Harmony. A Fernanda falava Sim, trabalho de detetive. Porque, assim, realmente é um trabalho de detetive. Então, eu ficava 2 horas, eu fico, né? Não ficava, não, eu fico 2 horas em anamnese. Depois a gente vai para as sessões com a criança. E aí, cada sessão, eu não faço sessões de mais de 1 hora. Não faço. Porque a criança cansa, fadiga, e eu não tenho mais ela pura ali. E também existe a questão motivacional de, assim, de se ela erra muito, né? Então tem a frustração. Se ela erra demais, ela percebe que ela errou, né? Que ela não tá indo bem. E isso afeta também a questão emocional e de desempenho dela. Então, se eu não cheguei em 1 hora, mas a criança também não tá rendendo, eu paro, né? Então, eu levo mais ou menos 10 sessões, se a gente contar em horas, né? Nesse sentido. E aí eu sempre falo, se você tem pressa, o que a gente pode fazer é a gente se encontrar mais do que uma vez por semana, né? Mas assim, menos de 10 sessões eu não faço.
Eu já recebi situações assim de pais falando, mas a fulana de tal, eu falei com ela, ela faz em duas. Eu falo, olha, desculpe, eu vou estar dizendo, eu vou estar rotulando o seu filho sobre algo que ele tenha. Eu não posso ser irresponsável ao ponto de dizer em tão pouco tempo, assim, o que essa criança tem, né? Então, assim, é diferente de uma consulta médica, por exemplo, que, sei lá, em 5 minutos, às vezes eles dizem que essa criança tem, né? Tem médico que faz isso. E aí já receita algum medicamento, como você falou, e aí fica cheio de diagnóstico errado, e enfim, então isso não é bacana. Então eu não faço em menos tempo, eu nunca fiz em menos tempo e eu não me comprometo a isso. Então, pelo menos 10 sessões ele fica comigo, no mínimo. Tem uma outra coisa, né, que a gente sempre escuta no consultório, é assim, se já foi, meu filho já foi diagnosticado com TDAH, por que que eu tenho que passar ele na psicóloga, né? E é importante a gente falar sobre isso, para que seja, né, esclarecendo aí a dúvida de muitas pessoas, trabalhado algumas habilidades nessa E criança, né? a gente tem que trabalhar a questão do controle inibitório, que eu falei, impulsividade, que é muito grande. A gente tem que trabalhar autoestima, a gente tem que trabalhar questões de motivação. Então, essa questão toda aí. E fora que tem as relações também, que sempre ficam bem conturbadas quando a criança tem TDAH. Então, assim, não é porque eu tenho um diagnóstico que eu não vou fazer um tratamento. Pelo contrário, o diagnóstico, ele só auxilia ainda mais o meu tratamento ser mais efetivo, né? Então, assim, a criança foi diagnosticada com algo maravilhoso, maravilhoso para o profissional que vai tratar disso agora, porque agora é muito diferente, por exemplo, você pode dizer até você como profissional da área clínica. Se você tem uma criança que você não sabe o que ela tem, você fica com aquela dúvida, pensando, imaginando, né? Eu acho que tem. Mas aí, às vezes, as suas intervenções, as suas orientações, elas ficam um pouco meio no ar, assim. A partir do momento que você sabe o que essa criança tem, né? Esse paciente tem, as suas questões são direcionadas, né? Para os problemas comportamentais dessa criança, que se justificam por um transtorno, muitas vezes, e a gente até consegue saber o que é justificável pelo transtorno e o que não é também, né? Então, assim, dizer assim, às vezes uma mãe ou um pai vem falando de alguma coisa e você fala assim, olha, mas isso não é por exemplo, estamos falando do TDAH, mas isso não é do TDAH, né? Então a gente precisa avaliar por que essa criança está agindo dessa forma. Não é um perfil compatível. Vamos tentar investigar o que está acontecendo para ficar mais focado o tratamento, né? Enfim, e aí vem toda essa parte da gente conseguir. Uma vez eu avaliei um menininho com TDAH que a fono que me indicou e ele não evoluía, assim, ele tinha um problema de comportamento. E aí ela não conseguia. E aí eu comecei a ver, assim, na avaliação, o comportamento dele comigo. Ele subia na mesa para fazer o teste, sabe? Assim, quando levanta completamente, assim, ó, fazia de pé, aí fazia, enfim, e aí a gente foi vendo. Ele reclamava muito, porque as sessões com a fono duram 30 minutos, né? Com a gente dura quase uma hora. Então ele reclamava muito, enfim, e aí tudo se ajustou a partir do momento que que elas souberam o que ele tinha, foram no neuropediatra, o menino está fazendo uso de medicação, terapia, enfim, tudo fluiu muito melhor, inclusive na escola. E tudo isso é muito importante, né, para as pessoas tirarem, né, a ideia que se tem errônea aí dos pensamentos, né, que uma criança com TDAH ela está comprometida para o resto da vida. Ela pode ter uma vida normal, ela pode estudar, ela pode ter relacionamentos no futuro, ela pode ter tudo. Exatamente, a terapia é importante justamente por isso, né? Também para a pessoa poder seguir a sua vida de uma forma normal, né? Aprendendo com as suas dificuldades ali, nas suas fraquezas, nos seus pontos fracos, aonde ela precisa ir melhor, onde ela não pode. Mas assim, a vida é normal, né? Tem graus, tem níveis de comprometimento, né? Assim, tem gente que tem mais grave, mais leve, mas de uma forma geral, a terapia vem exatamente por isso. O TDAH, quando ele não tratado, quando ele não, né, enfim, quando ele não é acompanhado de forma adequada, a gente pode ter um adulto, por exemplo, com problemas relacionados à dependência química, a álcool,
né? Então, um alcoólatra. Por isso que na anamnese, às vezes, a gente pergunta assim, ó. Questões psiquiátricas na família? Ah, não. Às vezes respondem não. Aí eu sempre vou e falo, ninguém com dependência química, ninguém com alcoólatra, coisas desse tipo, porque isso também já nos dá indício de que podem ter sido pessoas com TDAH, só que naquela época, quem sabia do TDAH, né? Ninguém. Então, são coisas que a gente vai colhendo, assim. Então, é importante que a gente entenda, assim, porque o nível de impulsividade do TDAH, de agir sem pensar, né? Ou de se achar incapaz das coisas, e ter depressão, enfim, é muito grande. Então, a gente precisa tratar da saúde mental também. Não é só remédio e acabou, né? Ele precisa Sim. continuar fazendo o tratamento psicológico e os acompanhamentos necessários. Tem criança que precisa de estimulação motora, é muito comum também o TDAH ter algum tipo de atraso motor, né? Algumas questões motoras também. Então, por exemplo, outro dia vocês fizeram uma live com a psicomotricista, é um profissional que a gente indica muito, porque é necessário, né? Como a gente falou, trabalho multidisciplinar. E até porque essas crianças crescem, elas precisam, né, trabalhar, podem ter dificuldade no trabalho, nos relacionamentos afetivos, né? Então é E muito importante todo esse cuidado, estar atento a isso, né? E não só entre os profissionais, mas também com o pessoal da escola. E sim, os professores, né? Vamos fornecer muitas informações sim, também. E por falar em professores, né? E a gente tem essa questão que os professores e os pais estão sofrendo aí nessa quarentena, né? Com um aluno e um filho, né, que tem TDAH, está sendo muito difícil. E foi muito difícil para a gente também, quando entrou essa quarentena. A realidade é que ninguém estava preparado para ela, né? Eu não estava, você não estava, os pais também não. E a escola muito menos, né? Nas escolas já tinha, não tinham uma estrutura. Algumas já faziam uma coisinha ou outra, mas não tinha estrutura, né, para ter uma aula online 100%. não tinha. Eu tenho, na verdade, eu sempre falo isso, eu falo, gente, professores são guerreiros, sabe? Assim, tipo, porque, gente, é muito difícil isso. É, Então, assim, a minha sugestão, eu não sei, né? É que, primeiro que essa aula, é que eu sei que nem todas as escolas têm essa possibilidade, né? Mas é que essa aula não seja ao vivo, é que essa aula seja gravada, porque você consegue dar um pause para essa criança ter um pouco de descanso ali e esses pais também, né? Se não for possível, eu acho que a gente tem que captar o que deu, entendeu? Também. Porque é o que eu falei outro dia para uma mãe, eu falei, olha, quando a gente voltar, né, as crianças voltarem ao normal, nenhuma criança vai voltar é, assim, no mesmo nível que estaria se estivesse na aula presencial. Nenhuma Sim. criança vai voltar dessa forma. Todo mundo vai voltar com dificuldade, todo mundo vai voltar com atraso, todo mundo vai voltar com, sabe, assim, vai ter, os professores vão sofrer bastante, eu acho. Essa volta às aulas, eu acho que vai ser bastante complicada. Mas o que eu posso dizer é assim, se puder ter essa pausa, se puder ter esse momento de descanso, sabe, assim, entre uma lição e outra, entre uma matéria e outra. Como o TDAH tem essa dificuldade em se manter motivado em atividades tidas como chatas, né? E a lição de casa ou a lição da escola é uma, a minha orientação é sempre assim, por exemplo, produza um texto sobre não sei o quê. E aí a criança nunca quer produzir texto nenhum, né? Que ela tá de saco cheio já daquilo tudo. Então, assim, olha, vamos lá, a gente levanta, produz um parágrafo. Então, é você pegar essa atividade que é longa e cortar ela em pedacinhos, né? Essa eu acho que é uma boa dica para ter um melhor resultado aí em questão de motivação. Se a criança ficar muito desmotivada, existem estudos até que dizem que estímulos sensoriais, né, assim, esses estímulos mais questões de corpo, eles ajudam bastante a gente a produzir. É porque assim, quando a gente está na atenção sustentada lá e ela cai o nível de dopamina, né? Que é essa explicação do cérebro. E aí cai a motivação, que
que é isso que acontece com o TDAH. Então, para a gente tentar aumentar esse nível de dopamina, adrenalina e tudo mais, o ideal é que a gente, de repente, interrompa, vamos tomar um banho, ou, olha, vamos interromper agora para, sei lá, fazer algum outro tipo de atividade curta, física com a criança, sabe? Tipo, vai lá e dá 2 voltas de bicicleta. Quem tem espaço, né? Vai lá e dá 2 voltas de bicicleta. Enfim, coisas desse tipo. Mas que você dê esse tempo para essa criança, assim, respirar, né? Voltar a ter esse nível de motivação. Quando a gente faz isso, a gente diminui até a ansiedade, porque assim, aquela ansiedade de produzir, sabe? Que todo mundo fica assim, tipo, meio que nessa quarentena, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Eu não fiz nada. A criança também tem, né? Ou do tipo assim, eu não consegui fazer a lição de casa, não consegui terminar, não consegui prestar atenção na aula, não consegui. Então, assim, quando a gente consegue esses tempos, assim, esses períodos de intervalo, a gente diminui a ansiedade, né? E diminui a fadiga também, né? Porque a gente está propondo atividades curtas, mas para que no final uma atividade longa seja concluída. Eu posso dizer para vocês assim, eu tenho TDAH. Não sei se eu já falei isso para você. Eu já devo ter falado para você e para Mari. Eu tenho Já. TDAH. E eu, quando eu preciso fazer um relatório, uma avaliação de uma avaliação neuropsicológica, eu não consigo fazer tudo num dia só. Porque eu caio nessa, da minha dopamina cair e eu começo a ficar desmotivada. Então, eu primeiro corrijo todos os testes. Aí, beleza. Depois que eu corrijo todos os testes, depois eu vou no outro dia. Então, assim, eu vou me programar, mas eu me programo para isso. Mas eu sou adulta, né? Eu consigo ter essa programação. Uma criança precisa de um auxílio de um adulto para fazer isso. Então, assim, programe para que a atividade não fique todas para o mesmo dia, né? Mas também, gente, assim, se não der também, sabe? Porque eu acho que assim, as pessoas estão entrando os pais têm os seus trabalhos para fazer, as suas tarefas domésticas para fazer, né? Muita gente fala assim para mim, não, eu tenho que cuidar da casa, tenho que fazer comida, e aí eu tenho que cuidar dessa criança, tenho aula online, tenho que estudar para a prova, tenho que. É muita coisa mesmo, e eu acho que tá tudo bem, não dá conta de tudo, dá conta, faz o que dá, entendeu? O que não deu, não deu. E depois, o ano que vem, a gente vê o que faz, né? Ou o ideal é que agora, nesse período aí que as coisas vão voltando um pouquinho ao normal, que você já vá buscando ajuda, porque você já está percebendo as dificuldades da criança, né? Então, já vá buscando uma ajuda para o ano que vem as coisas no colégio serem menos complicadas, né? De repente, essa criança tem alguma coisa e você nem sabe, né? Que a gente hoje está usando aqui o nome TDAH, mas tem gente que nem sabe o que o filho tem, né? Só vê uma dificuldade, aí acha que ele é preguiçoso, que ele que não quer aprender, que, né, ai, não quer saber de nada. E não é bem assim, né? Eu sempre digo, a escola é uma grande porcentagem na vida da criança. Se ela escolhe, como é que ela vai escolher ser um fracassado num lugar onde ela tem uma porcentagem tão grande, né, de ocupação na vida dela? Não é uma escolha, né? Ela não faz isso de propósito. Então, busque ajuda. Se você está vendo as dificuldades, busque ajuda agora, porque quem sabe no ano que vem as coisas fiquem um pouco mais fáceis, porque a gente já tem que levar em consideração toda essa situação que a gente está passando agora, além dos atrasos da criança. Thaís, isso que você falou é muito importante, né? Porque assim, os pais eles estão sobrecarregados, né? Emocionalmente, com tantas tarefas, o que eles faziam fora de casa, eles estão fazendo em casa, junto com as coisas de casa, junto com as coisas da escola, né? Porque antigamente levava seu aluno para a escola e acompanhava, né, com uma lição. Agora não, eles estão sendo ali os professores dos filhos. Sim, E o quanto que isso é difícil, né? Eu gosto muito da área escolar. E aí eu fiquei pensando, né, sobre o que que a gente poderia sugerir para uma aula online. Aí eu fiquei pensando nas coisas que você disse, né, que eu também iria sugerir a mesma coisa. E também fico pensando, né, que se tiver mesmo que ter aula online, né, essa criança ela não precise ficar o tempo inteiro. Agora tem algumas escolas particulares que estão fazendo da uma da tarde às 18 horas, né? Então, assim, vai ser muito humanamente impossível essa criança, né, acompanhar tudo isso. não dá. E também os enunciados, né? Ah, da atividade.
Por que um enunciado tão comprido? Por que que não pode fazer mais curtos e precisos? Né? Olhar para esse tempo dessa aula desse aluno. E se os Isso, pais precisarem de ajuda, gente, não tem problema, né? não, Pode conversar com outros pais, podem procurar os profissionais, né, da saúde, não é vergonha. não, Então, não, eu eu sei acho que é que muito importante tudo isso. ajuda, né? Busque ajuda. Nesse período de Busca quarentena, ajuda. falei com muitas, né, das mães dos meus pacientes e algumas delas disseram assim para mim, ai, Thaís, eu não vou fazer a terapia online porque é muita coisa, eu não tô dando conta, eu não consigo. E aí eu falei para elas, não, claro, né, eu entendo, imagino, estou aqui para quando vocês precisarem, enfim, tal. A gente tem que se mostrar solidário nesse momento, né, empático e tentar entender o lado das pessoas que estão com os filhos dentro de casa, que tá muito difícil, né? Então, assim, os pais voltaram para a escola, né? E além dos seus próprios trabalhos que também estão sendo feitos em casa. Então, às vezes tem mãe, pai que está fazendo reunião com. Vocês viram aquele vídeo do menino que veio mostrar que o dente caiu? O pai é um Ah, professor, não ouvi. é bem bonitinho. O pai é um professor de geografia, ele tá dando aula. Aí o menino vem, pai, olha, o meu dente caiu no meio da aula, assim, ó. Aí ele fala, pessoal, só um minuto. Que legal! Aí ele fala, desculpa, gente, mas tem dessas, é um momento muito importante, caiu o dente dele, preciso parar. Sim. Então, assim, tem coisas que, assim, precisa ser flexível, né? A verdade é essa. É o que você falou, quanto mais objetivo for o enunciado, né? O que é para ser feito com essa criança. O TDAH tem muita dificuldade de interpretação de texto, é bem comum. Então, quando a gente. Quem faz mais esse trabalho são os psicopedagogos, né? Mas aí eles fazem as orientações, assim, tipo, enunciados curtos, ou leia diretamente para esta criança, leia e depois explique verbalmente para ela o que é para ser feito, né? Não simplesmente, porque a partir de uma certa idade a professora até lê com a classe toda, mas ela não fica explicando, né? Mas aí já existem algumas adaptações, assim, que as pessoas têm que ir fazendo, para que fique mais. Para que a criança renda o melhor possível, né? Para que o melhor dela seja extraído ali e a gente cuide, enfim, de todas as outras partes, não só da aprendizagem, mas é como eu falo, autoestima, enfim, confiança e tudo mais que eles precisam para seguir em frente, né? Sim. Thaís, aqui fizeram uma pergunta, né? A psicóloga Rosiane tem níveis de. Cadê? Sumiu aqui. Tem níveis de TDAH? Leve, médio e alto? Sim, né? Que você mencionou. Sim, na verdade, assim, no DSM, a gente não tem a. O CID-10 ele tá meio velho, né? Não gosto nem de citar muito. Vamos esperar o CID-11 aí para poder falar alguma coisa. Mas o DSM, ele não descreve dessa forma como, por exemplo, ele descreve o autismo, nível 1, nível 2, nível 3. Mas a gente percebe que, por exemplo, o TDAH, lembra que eu falei que tem 3 níveis? Não sei se ela chegou aqui nessa 3 tipos, se ela Eu chegou acho aqui, que ela chegou depois. pode ser que sim. Então, se ele é, por exemplo, combinado, desatento, hiperativo e impulsivo, poxa, é um TDAH significativo, né? Bem, assim, grave. Se ele é só desatento, o desatento é o menos complicado, só que ele tem questões emocionais um pouco mais, assim, favoráveis à depressão, né? Então, aí a gente tem também que levar em consideração, mas não tem muitas queixas de comportamento, é mais só de aprendizagem mesmo. E o hiperativo e impulsivo, ele é mais assim, é o palhaço da turma, é o engraçadão, é o que solta piada na hora errada, né, que não deve, enfim, esse tipo de coisa. Existem níveis nesse sentido, assim, que a gente percebe o quanto afeta, o quanto isso está afetando em quais momentos, né, em quais fatores, aonde, em quais momentos da vida da pessoa. Mas assim, o DSM não descreve dessa forma, tipo, 1, 2, 3, mas a gente percebe, e é só TDAH, subtipo combinado, desatento, hiperativo e impulsivo. Mas a gente vendo, a gente percebe que também outros transtornos, né, que vêm como comorbidade, que é bem comum, comorbidade é aquele transtorno que vem em menor porcentagem, acabam agravando o TDAH,
né? Então acabam tornando, parece que é bem mais grave. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH, mas ela tem uma ansiedade exagerada, né? Fora assim, do normal, assim, de que atrapalha muito. Então, parece que é muito grave às vezes, né? Então, a gente sempre tem que saber identificar o que é, por exemplo, o TDAH e o que é a ansiedade naquela criança, né? Mas se a gente parar para olhar, por isso a gente classifica com níveis entre a gente, mas formalmente falando, não. Olá, ela estava aqui, nunca tinha percebido essas classificações como um agravo maior ou menor. Obrigada. A gente que agradece acompanhando a live com a gente. É um prazer. E, Thaís, tem uma outra coisa que você disse que eu acho que vale muito a pena a gente só dar uma reforçada, né? Que você falou assim que esse ano, né, as crianças, de todas as crianças, elas tiveram um prejuízo na questão da educação, a gente falando sobre escola, né? Mas, por outro lado, vamos sempre olhar o lado bom da coisa, né? Por outro lado, tem muitas coisas que dá para a gente ensinando para a criança sem ser na sala de aula, né? Então, Sim, uma coisa, por exemplo, eu acho, vou pegar o exemplo aqui de algo que é bem gostoso, bolo, né? Então, ali, você chamando a criança para fazer um bolo com você, você já vai estar ensinando matemática, você vai estar ensinando ciência, química, geografia, tudo assim de uma forma muito lúdica, né? sim. E é muito, né, igual a escola da Ponte fazia, ou Exatamente. faz ainda, né? Eu uso muito assim com os meus pacientes. Então, a gente, depois da avaliação, a gente está em psicoterapia já, e aí a gente vai jogar um jogo, e eu sempre falo para ele: esse jogo trabalha organização, planejamento. Então, eu sempre começo o jogo ensinando para eles a melhor forma da gente tirar proveito daquele jogo, né? Então a gente está treinando habilidades importantíssimas aí, né? Então, assim, olha, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Lego. Quando eles veem que eu tenho a caixa, né, cheia de Lego, eles ficam enlouquecidos. Só que aí aquilo lá vira um monte de pecinha, assim, que você fica desesperado, né? Que você não acha nada, enfim. Aí eu falo, olha, a gente precisa ter estratégias para começar a montar. Então, a primeira coisa é, o que você vai montar? O que você escolheu montar? Se é algo do manual, né? Ou se é algo da cabeça dele. Ah, não sei o que, tá bom. Então, a primeira coisa é a gente separar as peças em cores. Vamos separar as peças em cores primeiro, porque isso torna mais fácil depois de buscar visualmente, né? Como você falou, a receita de um bolo, a gente precisa de organização, a gente precisa de Sim. receita, a gente pode escolher separar os ingredientes com antecedência, a gente pode ir pegando Seguir regras, né? seguir as regras, tem ordem, né, para colocar, não dá para a gente colocar tudo de uma vez e sair misturando. Então, assim, é bacana essas pequenas coisas que a gente pode fazer, um jogo de tabuleiro, né, na família ali, estão jogando um jogo de tabuleiro, cada um tem a sua vez, né? Então nós vamos jogar o dado, nós vamos esperar, tem jogos bem legais de estratégia, né? Que acabam, enfim, tipo, dama, sei lá, tô aqui, né, falando de jogos aleatórios que todo mundo conhece. Mas assim, ludo, né, que é um pouco mais fácil, mas por exemplo, a dama precisa de uma estratégia ali para seguir, enfim. Então, toda essa coisa assim, quando a gente qualquer coisa desse tipo, um quebra-cabeça, a gente está trabalhando coisas com as crianças, sempre estamos, né? E também, assim, se a criança é bem menorzinha e você sente já que ela tem muita dificuldade, existem várias atividades pedagógicas para se imprimir prontas na internet, de pontilhados, de numeração, de coisas que dá para você tornar lúdico, enquanto bate um papo, você faz essa, eu vou fazer essa, você vamos trocar, e enfim, isso é super legal também. A questão toda já que é o tempo, né? Que realmente assim tá Sim. complicado para os pais. Então eu super entendo assim quem também não está conseguindo fazer, E porque tá tudo bem, porque é difícil, né? Tá tudo bem, difícil. é difícil para todo mundo assim. Mas eu acho que o mais importante de deixar aqui é a mensagem assim, se você tem um filho com essas dificuldades todas na aula online, uma coisa que eu acho importante a gente dizer é assim, evite julgamentos, não julgue, né? Não diga que ele é burro, não diga que ele é incapaz, não diga coisas desse tipo, porque isso fere
assim, com feridas bem marcantes para a vida toda, né? Essa criança, ela precisa de estímulos, então ela precisa se manter motivada para fazer aquela atividade, de alguma forma tem que ser legal, nem sempre é fácil achar uma motivação, eu sei disso, mas a gente, como a gente é adulto e ela é a criança, a gente tem esse dever de vez em quando, né? Não castigar porque não fez ali, não está conseguindo fazer, porque não quer fazer, porque tente entender o lado da criança, né? Que é realmente cansativo. Manter a rotina é muito importante. Então, horário para acordar, horário para almoçar, horário para. Eu sei que também é difícil, às vezes, aí no meio do dia manter, mas manter a rotina é muito importante. A criança precisa disso. É meio super nani, mas é importante. E ainda tem a questão das telas, que eu sei que muita criança está exposta além do que estava habituada às telas. O quanto puderem evitar as telas, evitem, porque já tem tela na terapia, já tem tela na aula, então assim, vamos tentar evitar, né, e proporcionar outro tipo de brincadeira ou de entretenimento aí com a família e tal. Telas o menos possível. Não estou dizendo que é proibido, porque eu sei que é complicado, mas o menos possível que a gente puder. Thaís, eu agradeço. E antes da gente finalizar a live, eu gostaria de saber se você tem alguma indicação de leitura, né, que possa indicar para os pais, indicação para os profissionais. Como eu estou em casa, o livro está no consultório, mas eu vou mostrar para vocês aqui que eu separei a imagem na. Deixa eu ver se. Aí. Então, ó, esse daqui é um que eu não tenho, mas que ele está muito bem falado. E eu tô doida para comprar, tá? Então, ó, vocês podem olhar aqui, bem legal. Esse é para profissionais, tá bom? Aí tem aqui, esse também é bem famoso, é muito legal, esse eu tenho, também para O nome da profissionais. lua. Isso. E esse aqui é do Dr. Mauro Muscati, ele é bem famoso, Dr. Mauro Muscati, muito bem falado entre as mães do TDAH e tudo mais. Então é um livro bem bacana para ter. E tem um aqui sobre para pais, que é esse aqui, ó. Como lidar com o TDAH. Ele é bem baratinho, ó. O preço tá ótimo. E ele é bem legal para poder, enfim, você ter um pouco de dica, de entendimento de como funciona, né? E de tentar compreender a mente aí. Mas espero ter ajudado algumas pessoas, espero ter contribuído aí com as propostas de vocês. É sempre um prazer quando vocês me convidam. Claro, agregou muito. Olha, a Mariane falou que amou a live, né, e agradece por você ter participado do nosso convite. Um A beijo, Maria psicóloga, Férrima. ela tá aí de olho em nós. É, A Mari Friador psicóloga, em breve, que dá oi para todo mundo no Tatuapé. Já falei para ela. a psicóloga Rosiane Dias falou que chegou tarde, mas as informações foram maravilhosas. Falou que parabéns. Obrigada. Obrigada. Teve outro comentário aqui, deixa eu ver, deixa eu achar. Acho que a Thaís saiu, sem querer, da live. Deixa eu ver se eu convido a Thaís de novo. Enquanto a Thaís entra. Oi, Thaís. Oi, me tirou, acho que porque deu 1 hora. Não, ainda não deu uma hora não, mas vai dar. Ah, então tá bom. Vai dar. Aí tem uma outra pessoa, não sei o nome dela, tá aqui, Nabe Souza, falou que é muito legal. Parabéns pelo trabalho e pela live. Obrigada. Então, Thaís, nós agradecemos muito você. Daqui a pouco vai abrir a nossa contagem regressiva, né? Que o Instagram ele abre. Uhum. Mas eu quero agradecer e eu quero que você fale aí o seu Instagram, né? Porque já abriu a contagem regressiva, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho. Eu Ah, vou falar aqui, você me corrige, tá? Se estiver errada.
Tá bom. Arroba neuropsi, Thaís com TH, Peleia. Peleias, isso mesmo. Então, gratidão e a gente espera você numa próxima oportunidade. Foi Um um prazer. beijo a todos que acompanharam, gente. Obrigada.